Glória a Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Quem está feliz de estar na presença do Senhor, dá glória a Deus. Graças a Deus, mais um domingo, especial, Dia dos Pais. Que Deus possa estar abençoando, amém, cada papai, cada família, em nome de Jesus. E para não demorarmos muito, irmãos, porque o tempo corre, vamos abrir em 2 Coríntios, amém? 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 3 apenas, amém? Glória a Deus. Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo, pode ouvir. Deus versículo 3 do capítulo 3, amém? Só esse versículo. Porque já é manifesto, é 2 Coríntios, amém? 3:3. Porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. Os irmãos repetem o mesmo versículo, no 3. 2, 3. Porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. Pode se assentar, amém? Glória a Deus. Bate palma para Jesus. Aleluia! Já tem uma certa comida. Sentar, não bater palma. Ele merece. Glória a Deus. Irmãos, Deus, Ele me revelou essa palavra. Confesso que nasceu, irmãos, aqui no sábado da festividade, quando o nosso pastor Edson, ele trouxe a palavra da noite e, assim, pelo menos para mim, irmãos, foi uma palavra muito cirúrgica, uma palavra que falou muito ao meu coração, mexeu muito com a minha alma. E essa palavra, Deus, eu lembro que sentado aqui no púlpito, no banco, e Deus foi me revelando essa mensagem. Aí chega na sexta-feira, o nosso diácono Valdevânia também traz uma palavra, irmãos, que sinceramente, para mim,
foi um mistério de Deus também. Falou muito comigo, né? Parece que Deus tem momentos que entrega para os seus servos um bisturi, né? Porque tem tratamentos, irmãos, que muitas das vezes parecem ser tratamentos externos, né? Mas existem casos que é necessário o médico usar o bisturi, irmãos, ir mais profundo, né? Não é um tratamento só externo, mas é um tratamento interno. Louvado seja Deus. Então, testificou, irmãos. E dentro dessa palavra, né, desse versículo ao qual nós lemos, né, quero eu, pela capacidade do Espírito Santo, né, poder passar o que Deus me revelou dentro dessa mensagem. Porque essa palavra, irmãos, esse versículo, né, nos traz a entender, né, que existem dentro da igreja, né, entre o povo de Deus, dois tipos de pessoas, né? Como eu falei, são situações cirúrgicas, né? Algo que é interno, ao qual nós, através do olho humano, não podemos contemplar, não podemos enxergar. Por exemplo, eu não conheço quem é quem no dia a dia, né? Eu só conheço os irmãos, vocês só me conhecem no momento que estamos aqui reunidos dentro da igreja, né? Presbítero Flávio, os demais pregadores, né? Os irmãos que louvam, né? São conhecidos muitas das vezes pelo dom, por algo externo. Louvado seja Deus. E de repente, para vocês, eu sou aplaudido, né? Poxa, ele traz uma boa palavra. O irmão do grupo de louvor louva bem, né? Pelo lado externo, muitas das vezes nós somos reconhecidos. Mas quando se trata do interior, daquilo que está dentro de cada um, nós não podemos contemplar, né? Eu não sei quem é quem no seu dia a dia. Eu não sei, vocês não sabem do meu comportamento no dia a dia. Louvado seja Deus. Aqui na igreja é fácil ser crente. Dentro, reunido com os irmãos, é fácil, irmãos, resistir por um momento prazeres carnais. Mas quem sou eu no meu interior? Quem sou eu? Qual é o meu desejo? Qual é o meu objetivo? Qual é o meu propósito diante de Deus? Porque, irmãos, muitas das vezes nós viemos à casa do Senhor em busca de ter um bom casamento. Viemos para a casa do Senhor muitas das vezes para receber bênçãos do Senhor, ter uma bela casa, uma bela condição financeira, formar família. Muitas das vezes, irmãos, viemos à casa do Senhor porque estamos angustiados e sabemos que na casa do Senhor há fartura de alegria. Louvado seja o nome do Senhor. Muitas das vezes viemos por algo exterior, algo externo, mas quem somos nós no nosso interior? Porque bênçãos seculares externas nós podemos receber. Nós podemos subir degraus dentro da igreja, no sentido de ir para frente, desenvolver um dom, ser aplaudido por muitos. Isso, irmãos, é muito fácil. Agora, quando se trata do interno, do interior, de ter um coração quebrantado e contrito diante de Deus, de ter uma vida, irmãos, verdadeiramente quebrantada diante do altar do Senhor, de ter uma vida realmente, irmãos, odiando o pecado e o engano, odiando o mundo,
as suas mazelas. Isso é algo interior, irmãos, que só Deus muitas das vezes conhece o nosso coração. Louvado seja Deus. Porque, irmãos, eu vejo que este versículo, qual lemos, vou ler de novo, porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. Nós vemos que esse versículo é até louvável, porque Paulo testifica que esses tiveram seus corações transformados. Louvado seja Deus, não mais vivendo com um coração de pedra, mas um coração de carne, ou com o Espírito Santo de Deus. Ele escreveu a lei de Deus. Louvado seja Deus. Então nós vemos Paulo exaltando uma genuína transformação, uma mudança de caráter, num coração endurecido diante da igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Irmãos, e eu meditando nessa palavra, eu pude ver, irmãos, que o Senhor, Ele tirará o povo de dentro do seu povo, ou seja, de dentro de outro povo. O Senhor arrebatará, que quisera eu que o Senhor arrebatasse a todos. Porque, irmãos, olha só, a jornada cristã começa de que forma? Ser liberto do pecado. E o que é pecado? Vou procurar trazer de uma forma resumida. Sabemos que pecado é errar o alvo, sim ou não? Quando olhamos para Atos 17, se eu não me engano, 27, vamos abrir lá, irmãos, para que nós possamos entender melhor. Se puder projetar para me ajudar, é a partir do 26, 17 ou 26, que diz assim, o propósito ao qual Deus criou o ser humano é esse, não existe outro. E de um só fez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação, para que buscassem ao Senhor, se porventura tateando o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós. Então nós sabemos que qual foi o propósito de Deus formar o homem? Para o buscar, para estar em sua presença. Deus, Ele não formou Adão e Eva, irmãos, para um dia ter que expulsá-los do jardim do Éden. Isso com certeza para Deus foi dolorido, irmãos, porque o prazer de Deus era ter Adão e Eva em sua presença. Então este foi o propósito pelo qual Deus formou o ser humano. Louvado seja Deus, para o adorá-lo, para estar em sua presença. Então quando o homem esquece do propósito e do objetivo pelo qual Deus o criou, ele está pecando, está se afastando de Deus, porque não está dentro do propósito do Senhor. Então quando o homem se afasta de Deus, ele diz, eu não preciso de Deus. Quando o homem se preocupa apenas com as coisas materiais, ele está dizendo, eu não preciso de Deus. E isso é um pecado. Louvado seja Deus, sai do propósito. É um alvo sendo errado. É como se nós fôssemos flechas
estamos errando o alvo. Pecado é errar o alvo. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Eu vou ficar saindo devagarzinho, mas tá. Aleluia. Eu falei com a Lília, toda vez que a gente vai pregar, meu Deus do céu, dá aquela gordinha, aquele fogo por dentro. Parece que o coração vai saltar pela boca. E glória a Deus por isso, então. Tremedeira, eu já tremo à toa. Já tremo à toa. Meu Deus do céu. Teve momentos em minha vida que o microfone ficava assim. Meu Deus do céu, agora já está mais tranquilo. Glória a Deus. Então, falei do pecado, correto? Errar o alvo é só um resumo. Claro, tem uma profundidade muito grande, mas falta-nos tempo para isso. E o próximo, irmãos, é a transgressão. Porque são níveis de afastamento de Deus. A gente fala, poxa, tudo é pecado. Sim, são níveis que vão se agravando cada vez mais. A transgressão, vamos lá, na verdade é uma quebra de confiança. Por exemplo, a gente está andando na rua, né? Aí vem um assaltante e olha, passa o teu celular. Ouvimos o testemunho da nossa irmã na sexta-feira. Eu fiquei imaginando, meu Deus, o que se passou na cabeça desse rapaz? Pequenininha, não vou dar, tira! Imagina, irmão. Imagina a cara do camarada, meu Deus, só pode ser doido, né? Só pode ser doido. Vai embora em nome de Jesus, e teve que ir, irmão. Então vamos lá. Veio uma pessoa desconhecida, assaltou, levou o celular, ou entrou na sua casa, roubou algo. Isso praticamente é pecado, sim. Mas foi apenas um furto. Levou, né, aquilo que te pertencia. Agora, olhando para o lado de transgressão, já é algo mais, já é diferente na verdade. Porque transgressão é uma quebra de confiança. Já é diferente do pecado no princípio. Porque, por exemplo, se eu tenho o Tiago como meu amigo, como meu irmão, ele me convida para ir na casa dele, e eu entro dentro da casa dele e furto o celular dele, eu estou transgredindo. De que forma? Quebrando a minha, confiança com ele. Porque se ele descobre que eu furtei o celular dele, quebrou a confiança, sim ou não? Então, o sentido da transgressão com Deus é a mesma coisa, porque eu já conheço a lei de Deus, eu já sei o que a palavra de Deus exige de mim. Agora, quando eu faço algo errado, eu estou transgredindo, eu estou quebrando a confiança de Deus pela qual Ele tem para comigo. Então já é algo também agravante, irmãos, porque a transgressão traz esse entendimento. Aquele que transgride quebra a confiança. Aquele que adultera quebra a confiança. Aleluia. E depois, para recuperar novamente, é difícil. Então, o sentido da transgressão é esse: quebrar confiança. E vamos agravando mais a situação. Já passamos para a parte de iniquidade. A iniquidade, irmãos, nós lemos, vamos ler lá agora no Ezequiel 28. Glória a Deus. Aleluia. Fala ali do rei de Tiro,
Vamos ler o 13 até o 15, amém? Estavas no Éden, jardim de Deus. Toda pedra preciosa era a tua cobertura. A sardônia, o topázio, o diamante, a turquesa, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo, a esmeralda e o ouro. A obra dos teus tambores e dos teus pífaros estava em ti. No dia em que foste criado, foram preparados. Tu eras querubim ungido para proteger, e te estabeleci no monte santo de Deus. E te estabeleci no monte santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito eras nos teus caminhos. Olha só, versículo 15. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Até que se achou iniquidade em ti. A última gota d'água é quando uma pessoa, ela vivia no pecado, foi evoluindo para ser um transgressor, a ponto de chegar em um estágio de iniquidade, até que se achou iniquidade em ti. E nós sabemos, irmãos, que esse texto fala do rei de Tiro, mas é uma alusão a Lúcifer, ao qual, até que foi achada iniquidade nele, ele foi expulso da presença de Deus. Até que se achou iniquidade em ti. E o estágio de iniquidade, irmãos, sabemos que é um estágio ao qual o homem, ele já não se importa se está na presença de Deus, sim ou não, se está transgredindo, quebrando confiança ou não. Ele simplesmente está com seu coração endurecido. Não se preocupa mais em andar em santidade diante de Deus. Não se preocupa mais em guardar a palavra de Deus. Já chegou em um estágio avançado, a iniquidade tomou conta do coração. E eu, sinceramente, irmãos, eu tenho medo disso. Porque pecar, como diz em Eclesiastes 7, 20, não é um justo sequer que faça o bem e não cometa pecado. Porque falhas todos nós temos, irmão. Não tem nenhum de nós aqui que possamos dizer: eu tenho uma coroinha celestial sobre a minha cabeça. Só falta pôr em nós asas de anjo. Não. Nós somos barro. Quem é que não peca? O apóstolo João falou, né, que não há homem que não peque. Aquele que diz que não comete pecado é mentiroso. Basta andar comigo, irmãos, um dia que você vai ver que eu tenho muitas falhas.
A minha família que o diga. A minha esposa, as minhas filhas. Muitas das vezes, irmãos, é erro. Isso acontece. Todos nós falhamos. Às vezes é um trânsito, dá um fervor. Às vezes a gente dá uma fechada. Acontece. Às vezes a gente faz algo porque é da natureza adâmica. Não que eu estou justificando. Está errado. É um estágio ruim para estar. Porque dali, como eu falei, pode se evoluir até chegar quebra de confiança. Imagina olhando direto para as mulheres na rua, conversando com mulher que não é a dele, varão conversando com varão que não é o dela. Pode estar entrando num estágio perigoso, até chegar um ato de adultério e quebrar confiança. Até chegar um estágio avançado de iniquidade e se apartar do marido e morar com a outra. Quantas das vezes vemos isso acontecer? Então começou tudo por pecado, quebra de confiança, transgressão, até se formar iniquidade. Eu não quero saber mais o que a palavra de Deus diz. Eu quero pronto e acabou. Se rebelou contra Deus, contra a sua palavra, estágio de iniquidade. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus irmãos, nós vemos algo muito interessante, que quando a pessoa chega a esse estágio de iniquidade, o seu coração está como que de carne, ou se pedrificou, ou está duro. O que os irmãos me dizem? Está com o coração duro, sim ou não? Endureceu. Ele se pedrificou. Então eu entendo que o Espírito Santo já não pode mais atuar em coração duro, porque ele não vai ouvir a voz do Espírito Santo, porque ele não quer mais. Por isso que nós ouvimos muito lá fora que um dia estiveram aqui dentro. Deus Santo. E quando nós pregamos a palavra, parece que eles querem nos dar aula. E muitas das vezes nos dão pelo entendimento que alcançaram quando estiveram dentro da igreja. Mas o coração está duro. Então, em um certo sentido, é melhor estar com o coração mole, sabendo meia dúzia de conhecimento da palavra, do que ter um coração duro e conhecendo todos os mistérios de Deus. Não adianta. Aleluia. Glória a Deus. Nós vemos, irmãos. Glória a Deus. Eu sinceramente, eu vou chegar onde eu quero passar para os irmãos, porque mesmo dentro da igreja, nós não conhecendo no íntimo, no profundo de cada um de nós, infelizmente, irmãos, infelizmente é duro falar isso, mas infelizmente em nosso meio tem corações duros, que já não se importam mais em viver em santidade. No meio do povo de Deus existem pessoas assim, que chegaram a esse ponto, infelizmente, irmãos, que já não adianta mais o ministério pregar. Deus Santo. A palavra pode ser boa que for, Deus pode entregar uma mensagem do céu, mas entra
de um lado do ouvido e sai do outro. Já não entra e não desce mais para o coração, porque o coração é de pedra. E sabemos que quem atua na igreja é o Espírito Santo. Glória a Deus. Aleluia. Precisa sim, irmãos, ter uma atuação corretiva de Deus para quebrar e tirar o coração de pedra. Porque o Espírito Santo não atua em coração de pedra, mas de carne. Nós vemos, irmãos, eu quero trazer para o entendimento dos irmãos, porque quando Deus encontra um coração de pedra, Deus, ele se manifesta. É a minha pregação, é o meu entendimento que eu estou trazendo aqui para os irmãos, que os irmãos entendam. Quando Deus bate de frente já com o coração pedregoso, Ele atua com o seu dedo. Vamos trazer um entendimento e depois os irmãos vão entender o significado pelo qual eu quero falar nesta noite. Nós conhecemos um caso, irmãos, que se encontra em Êxodo, vamos lá, 8, versículo 18. Êxodo 8, versículo 18 e 19. Vou ler, irmãos, para ganhar tempo, amém? Olha, está ali na tela, hein? E os magos fizeram também assim, com os seus encantamentos, para produzir piolhos, mas não puderam, e havia piolhos nos homens e no 19. Olha só o que os magos disseram. Então disseram os magos a Faraó: isto é o dedo de Deus. Porém o coração de Faraó se... Olha só, manifestação de dedo e coração duro, endurecido, e não os ouvia como o Senhor tinha dito. Amém? Então, irmãos, nós vemos que Moisés foi levantado por Deus para advertir Faraó, para que liberasse o seu povo para ir para o deserto adorar a Deus, ou seja, liberta o meu povo. Mas Faraó, ele, irmãos, se endureceu. Nós sabemos que quando Moisés foi para o monte, o que Moisés levou para o monte? Tábuas de pedra. Então, quando Moisés levou tábuas de pedra, Deus manifestou o seu dedo e escreveu nas tábuas de... Então nós vemos que o coração petrificado de Faraó foi manifesto o dedo de Deus. Os magos disseram: isso é o dedo de Deus. Agora vamos para Romanos 5:20. Põe para mim aí, por favor. Vamos lá para me ajudar. Não. Calma, desculpa. Acho que é Romanos 9:17. 9:17. Está ali, ó. Porque diz a Escritura a Faraó: para isto mesmo para em ti mostrar o meu e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Amém? Então nós vemos, irmãos,
que o fato de Faraó ter o seu coração endurecido, foi necessário Deus manifestar o seu dedo. E aqui em Romanos 9, revela o que? Para isto eu te levantei, para manifestar o meu poder sobre toda a terra. Então eu entendo que quando uma pessoa tem um coração endurecido, Deus não deixa de usar esta pessoa. Aí eu entendo que tem muitos que estão no altar em adultério e pregam a palavra. Tem muitos em pecados de iniquidade e cantam no coral. Tem muitos irmãos andando, já não esquentando em cumprir a palavra do Senhor, mas estão em véu de iniquidade. Para este é o dedo de Deus se manifestando. É como se Deus estivesse escrevendo o seu poder. Porque tudo que Faraó fez está escrito ou não? É como se Deus tivesse escrito com o próprio dedo. Todo o acontecimento que Faraó ele realizou foi escrito. Então os magos eles viram, é o dedo de Deus. Então, quando lemos a história de Faraó, nós temos o conhecimento da manifestação do dedo de Deus, porque as pragas foram o dedo de Deus sobre o Egito, sobre Faraó. E quem deu legalidade para isso tudo? O próprio Faraó. Era só Faraó quebrantar o coração, deixa o povo ir para adorar a Deus, mas ele colocou-se com o coração petrificado. Então Deus manifestou o seu dedo. E sabemos, irmãos, que a situação aberta para aqueles que têm um coração endurecido, que já vivem em iniquidade. Porque, irmãos, por mais que nós estejamos na presença de Deus, e Deus conhece quem é quem, o poder dele é manifesto. Ele falou, para isto te levantei, para que fosse manifestado o meu poder sobre a terra. Por isso que tem gente que está em iniquidade e prega a palavra de Deus, evangeliza, vai para a rua anunciar o nome de Cristo, mas o coração é de carne ou é de pedra? E isso, irmão, só Deus conhece e sabe. Porque aonde nós não podemos chegar é bênção, todo mundo é bênção. Chegou hoje aquele irmãozinho, é bênção. Mas nós não temos o poder de olhar o coração. Nós não sabemos a vida de ninguém. Certo é, irmãos, que nos versículos acima de 2 Coríntios, capítulo 2, vem dizendo que vós sois cartas de Cristo, né? E podemos ser lida pelos homens. Claro, tem certas atitudes, irmãos, que nós conseguimos discernir que não são de Deus, escrita e lida pelos homens. Aquele que tem um discernimento mais profundo, ele consegue entender quando o irmão age de forma ao qual ele já não está mais esquentando a cabeça. A gente sabe, irmão, muitas das coisas, porque nós somos carta, você pode me ler. Às vezes uma atitude que eu tomo de errado, você vai saber discernir. Você vai estar fazendo uma leitura do presbítero Flávio. De repente uma atitude que você toma aqui, o discernimento vem. Opa, essa atitude aí não é de Deus. Aí muitas das vezes chegamos para trazer uma palavra de autoajuda, a pessoa já... Quantas pessoas, irmão? A gente chega para trazer uma palavra para o bem dela, e ela se rebela contra nós. Então quando chega esse estágio de rebeliar-se contra o seu irmão, irmãos, é perigoso.
De repente essa pessoa já está em um estágio de iniquidade, já não quer mais ouvir. Eu me lembrei aqui agora, irmãos, que eu passei um tempo vindo de carro, aí vinha de lá para cá, parava do lado de cá, virava para o carro para lá. Aí o diácono Romildo virou para mim e falou: "Varão, aqui é Mônica." Aí eu, tem razão, nunca mais parei meu carro virado aqui na contramão aqui, virado para lá. Nunca mais. O irmão está certo, eu estou errado. Às vezes são coisas tão simples, irmãos, que é difícil a gente reconhecer, não quer dar um braço a torcer. Aleluia. Pelo amor de Deus, irmãos, que crentes somos nós? Glória a Deus. Então é perigoso quando a pessoa, ela ouve você falar é para o bem, irmãos. Mas a pessoa se endurece até o ponto de querer debater contigo. Isso não é de Deus. É perigoso. Teve outro irmão também que falou algo comigo, agora me fugiu da memória. Falou, irmãos. Poxa, eu não lembro mais quem foi, mas saudade da mente agora. Não lembro quem foi mais, mas teve uma pessoa que falou comigo e me repreendeu também. Na disciplina. Irmãos, está errado, está errado. Sinceramente, irmãos, eu aceitei a Cristo para ir para o céu. Aleluia, aleluia. Eu não quero perder o meu tempo na igreja. Glória a Deus. Porque, sinceramente, o que adiantará, irmãos, tudo isso? Os escribas e fariseus amavam ser aplaudidos pelos homens, receber a glória dos homens, recebendo glória de homem. E como estava Deus lá do céu olhando para eles? Na verdade, Deus no céu não, Cristo na terra. Estava repreendendo eles, só fazer tudo o que eles falam, mas não proceder da maneira que eles procedem. O que adianta ter nome, pregar a palavra, se não tiver uma vida verdadeira com Deus? Não adiantará nada, irmãos. Será vão, descer a sepultura, né? Como eu falei, a gente não conhece o interior de ninguém. Aí como estava muitas das vezes na igreja, né, louvando no coral, pregando a palavra de Deus, não sabendo do coração da pessoa, aí a gente julga, foi para o céu. Para a glória, para no braço do Pai. Mas e aí, será que isso é verdade? Porque só Deus sonda os corações. Olhamos de forma externa, mas não conhecemos o interior de ninguém. De repente, aquele que a gente está aplaudindo foi para o céu, glória a Deus, tinha um coração mais duro do que pedra. E não está no céu. Por isso que a gente sabe que naquele grande dia vai ser surpresa. Aquele que a gente, poxa, esse daí jamais irá para o céu. De repente, naquele grande dia, a gente vai ver ele no céu. Porque a gente mede as pessoas, muitas das vezes, pela falta que ela comete. Mas esquecemos que ela é homem. Mas o coração. Porque a pessoa pode transgredir e se humilhar, ter o coração quebrantado. Como Davi declarou, a um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. E às vezes aquele que a gente, poxa, foi do céu, e coração de pedra, duro, já distante de Deus há muito tempo. Há muito tempo já não dava mais lugar para o Espírito Santo. Deus. Há muito tempo o Espírito Santo já não podia habitar dentro desse humano, desse ser que se diz
cristão, já estava longe há muito tempo. E muitas das vezes, por falta de conhecimento, olhamos só o externo, está dentro da igreja, está louvando, está pregando. Amém. Glórias a Deus nas maiores alturas. Paz na terra a quem Deus quer bem. Entre os homens a quem Deus quer bem. Mas o olhar cirúrgico, só Deus. Só Deus sonda o interno do seu irmão. Então, irmãos, sinceramente, irmãos, eu temo isso, iniquidade. Porque sabemos que iniquidade, irmãos, é aquele homem que vai andando numa estrada e ele prefere pegar um atalho. Por ali eu vou mais rápido. Aí ele chega no atalho, por exemplo, o caminho é aqui, vou pegar esse atalho. Quando eu saio por aqui e entro pelo atalho, opa, me perdi. O que eu vou fazer? Se eu errei o alvo, estou andando pelo atalho e me perdi, o que eu tenho que fazer? O que os viajantes faziam? Eles retornavam para o caminho, para que as coisas não piorassem. Então eles retornavam, né? Os judeus chamam isso de techuvá, retorno. É aquele que erra o caminho, eles retornam para o caminho. Agora, quando entra um estágio de iniquidade, a pessoa erra o caminho, insiste em estar no atalho, ele não quer mais voltar. Estão entendendo? Ele não quer mais voltar para o caminho. Então, quando eu erro o caminho e reconheço que eu errei o caminho, entrei em um atalho e perdido no atalho, eu não quero voltar. Eu entrei em um estágio de iniquidade, ou seja, eu não quero mais voltar para o caminho. Aí o coração já está endurecido. Aí tudo o que acontece, irmãos, com o coração de pedra, é o dedo de Deus se manifestar. Quando o dedo de Deus se manifestou em Faraó no Egito, trouxe juízo, trouxe pragas. Não foi uma boa coisa se endurecer contra o Deus vivo. Quem é que se levanta contra Deus e tem paz? É voltar. Volta enquanto tem esperança. Faça dechuvar retorno. Volte para o caminho. Volte para a presença de Deus. Porque Romanos 5, 20 fala assim: a lei veio para que a ofensa abundasse. Então sabemos que quando Deus manifestou o seu dedo lá no Monte Horebe, escrevendo a lei nas tábuas de pedra, foi para o quê? O pecado abundasse. E muitas das vezes um coração pedrificado, quando ouve a palavra de Deus, só desperta o seu erro, só mostra o seu erro, só aponta para o seu erro, multiplica os seus erros. E esses que estão com o seu coração duro não têm paz. Porque há abundância de pecado. O apóstolo Paulo mesmo falou que antes não conhecia a lei, mas revivendo a lei, reviveu o pecado. E pelo pecado eu fui morto, ele me matou. Então ele, pelo fato de conhecer a lei, louvado seja Deus, para Paulo foi louvável. Por quê?
Ele reconheceu que o pecado estava destruindo através da lei. Apontou para o erro dele. Aí ele, o que ele teve que fazer? Morrer para o pecado e viver para Cristo. Então, muitas das vezes, irmãos, dentro desse versículo, na continuidade, louvado seja Deus, como nós lemos, a lei veio para que a ofensa abundasse, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Então a graça de Deus, ela só abunda quando há um reconhecimento de quebra de lei, arrependimento, coração quebrantado e contrito. Aí uma abundância de graça, de misericórdia de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Ó, eu até anotei aqui, ó, Deus pode tirar o coração de pedra e dar um coração. Vamos lá. Deus pode tirar o coração de pedra e dar um coração de carne. Eu vou dar um exemplo. Claro, ele fala de um homem na Bíblia, ao qual teve o seu coração, na verdade, transformado, né? Posso dizer, um coração de pedra, apesar de não dizer isso, mas foi isso, irmãos, né? Nas minhas palavras, vamos lá, Daniel, capítulo 4, versículo 24 em diante. Vamos lá, ficar da hora? Me ajuda? Esta é a interpretação. Ó rei, e este é o decreto do Altíssimo que virá sobre o rei, meu Senhor. Continue. Serás tirado dentre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e te farão comer erva como os bois, e serás molhado do orvalho do céu, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer. E quanto ao que foi falado, que deixasse o tronco com as raízes da árvore, o teu reino voltará para ti, depois que tiveres conhecido que o céu reina. Continue. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho e põe fim aos teus. Olha só o conselho de Daniel para Nabucodonosor. Se ele tivesse ouvido a Daniel, não teria acontecido, porque Deus avisa antes. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho e põe fim aos teus, praticando e as tuas iniquidades. Ele já estava em um estágio de iniquidade, havia progredido pecados e chegou à iniquidade. Aí Daniel dá o conselho, usando de misericórdia com os pobres, pois talvez se prolongue a tua tranquilidade. Continue. Todas essas coisas vieram sobre o rei Nabucodonosor. Continue. Vieram, porque ele não deu ouvido ao que Daniel falou. Ao fim de 12 meses, quando passeava no palácio real de Babilônia, falou o rei dizendo: não é esta grande Babilônia, olha a exaltação, que eu edifiquei para a casa real com a força do meu poder e para a glória da minha magnificência? Continue. Ainda estava a palavra na minha boca, ou seja, na boca do rei, quando caiu uma voz do céu: a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, passou de ti o reino. Continue. E serás tirado dentre os homens, e a tua morada será com os animais do campo. Far-te-ão comer erva como os bois, e passar-se-ão 7 tempos sobre ti, até que conheças que o Altíssimo domina sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer. Continue. Na mesma hora se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, e foi tirado dentre os homens, e comia erva como os bois, e o seu corpo foi molhado no orvalho do céu, até que lhe cresceu pelo como as penas da águia, e as suas unhas como as das aves. Continue. Até aqui. Mas ao fim daqueles dias olha só, ele já testemunha: ao fim daqueles dias Nabucodonosor, levantei os meus olhos ao céu,
e tornou-me a vir um entendimento, e eu bendisse ao Altíssimo, e louvei, e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é um domínio sempiterno, e cujo reino é de geração em geração. Glória a Deus. Glória a Deus. Então nós vemos que ele não ouviu o conselho de Daniel, ao qual ele orientou. Vamos tentar prolongar essa situação. É como se ele estivesse dizendo: põe a boca no pó, tendo essas atitudes, tendo misericórdia no próximo, fazendo bem aos pobres. É como se ele estivesse falando: olha, essa é a forma que você vai pôr a tua boca no pó, porque talvez assim haja esperança. Mas ele não ouviu o conselho de Daniel, e aconteceu de acordo com o que Deus havia revelado. Porém, isto tudo que sucedeu a Nabucodonosor só esteve sobre ele até o dia que ele resolveu levantar a sua cabeça e os seus olhos, louvado seja o nome do Senhor, olharam para os céus. Ele reconheceu que o seu socorro vinha do alto. Até que eu levantei os meus olhos aos céus. Então esse estágio de iniquidade, há uma saída ainda, porque você ainda está vivo. E espero que seja. Vamos para o 37. Pode ler, pastor. Agora, pois eu, Nabucodonosor, louvo e exalço e glorifico ao Rei dos céus, porque todas as suas obras são verdades, e os seus caminhos juízo, e pode humilhar aos que andam na soberba. Irmãos, de Deus não tem como escapar. Deus. Então é melhor, irmão, conhecer a palavra de Deus. Glória. Uma grande oportunidade que Deus deu. Glória. Aleluia. Sinceramente, irmãos, que graça de Deus. Nós temos a oportunidade de estar aqui. Quem diria eu estar dentro de uma igreja evangélica? Quem diria você um dia ouvir a palavra de Deus e resolver sentir no teu coração estar na presença de Deus? Louvado seja Deus, que berço de ouro! Louvado seja Deus, foram para aqueles que nasceram na presença do Deus Todo-Poderoso. Que berço de ouro! O pai podia estar duro, a mãe dura, não ter bens materiais, mas foi um berço de ouro. Porque nesta casa tem a presença de Deus. Maravilha, Deus. E vamos desperdiçar. Meu Deus. Forte, Deus. Não tem como. Pelo amor de Deus. Nabucodonosor rejeitou o conselho de Daniel. E ele ganhou um coração de animal. E coração de animal, nós sabemos, irmãos, é só alma. Deu vontade de morder, morte. De comer, come. Morte o dono. Corre atrás dos outros na rua. Mas não tem conhecimento, sabedoria. Não tem inteligência para com o entendimento, para com a palavra de Deus. Não consegue discernir as coisas. Coração de animal. É uma vida só alma. O espírito está morto. Não aciona mais a inteligência. Não consegue discernir os tempos. Não consegue ter entendimento das épocas que Jesus está voltando. Glória. Deus. E que a qualquer momento essa pessoa pode ser subitamente levada para a eternidade. Vou viver mais um pouquinho lá fora.
Mas você sabe o dia da tua morte? Será que vai ter condições de chegar aos 40 anos? Eu estava vendo a história lá do piloto do avião que caiu 35 anos. Aí eu fiquei, poxa, eu estou com 45. Estou tentando lembrar quando eu tinha 35 anos. Eu falei, poxa, eu vivia até aquele momento, se fosse comigo. De repente esse moço aí tinha os projetos da sua família, viver, chegar à maioridade, ou seja, à velhice, se aposentar. E onde ele está agora? Morto. Então, irmãos, as coisas são sérias. Não brinque, irmãos, com a oportunidade que Deus está te dando. Irmãos, não ouvir a palavra, não se entregar para Cristo, você que está dentro da igreja, que ouve a palavra, que ama os louvores, pelo amor de Deus, irmão, não brinque com isso. É muito sério. Glória! As horas estão indo embora. Ezequiel, capítulo 36, 25. Vamos lá, eu quero fechar. Aleluia! Amém? Vamos lá rapidinho. 36, versículo 25 e 26, que diz assim: então espargirei água pura sobre vós e purificareis. Olha só o que Deus pode fazer. Então espargirei água pura sobre vós e ficareis purificados de todas as vossas imundícies e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Continue. E dar-vos-ei, olha só, Deus, e dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Irmãos, eu vi algumas versões falar que quando fala do espírito ali, é com letra maiúscula. Deixa eu ver aqui, eu falei onde que foi Ezequiel 36. 27, bota no 27, por favor. 36, 27. Ó, aqui, beleza, é ali, gente. E porei dentro de vós o meu Espírito, e farei que andeis e guardeis os meus e os. Agora olha esse versículo, irmãos. Deixa aí, pode deixar aí. Deus tem o poder de tirar o coração de pedra e dar o coração de carne. Aí quando Deus tira o coração de pedra e dá um coração de carne, aí o Espírito de Deus entra. E porém dentro de vós o meu Espírito. Glória! E farei que andeis nos meus estatutos e guardeis os meus juízos e os observeis. Tudo ato do Espírito Santo. Porque quando o Espírito está dentro, sabemos que o Espírito de Deus veio para isto. Vamos ler João 16:8. Põe rapidinho, não vou nem abrir aqui. 16:8. Eu quero fechar rápido, irmão, por causa das horas. Porque senão não vai ter a cereja do bolo. A cereja é a última. Falta a cereja. Vamos lá, 16:8. 16:8. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Ele quem? O Espírito Santo, correto? Do pecado, não, amém. Deixa aí. Deixa não, vai para outra agora. João 14:26. Para acabar rápido. João 14:26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho. Quem atua? O Espírito Santo. Vamos lá, 16:13. João 16:13. Mas quando vier aquele, o Espírito de verdade, ele vos guiará em toda
porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Aí eu anotei aqui, ó, o coração de pedra. Isso aqui é outro mistério, calma aí. Agora eu não posso revelar isso não. Então nós vemos que o Espírito de Deus atua aí, sim ou não? Quando o Espírito de Deus entra, ele escreve um coração de... Aí se cumpre o que o apóstolo Paulo falou, né? Gerará o coração de pedra, né? E o coração de carne. Ele escreverá não com tinta, mas com o Espírito Santo. Então o Espírito de Deus dentro de um homem que abriu o seu coração, aceitou ter o seu coração petrificado, transformado, tirado, recebendo o coração de carne, aí o Espírito de Deus entra para escrever. E quando o Espírito de Deus entra para escrever, ele ensina, ele convence, ele guia, ele faz a obra, irmão. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, eu quero pegar rapidinho aqui, eu vou fechar, Maia. Eu vou fechar em nome de Jesus. Eu quero pegar aqui um acontecimento. Eu até falei aqui na Escola Bíblica Dominical da semana passada sobre Ruth, né? Ruth saiu de Moabe e seguiu a sua sogra Noemi. E sabemos, irmãos, que essa atitude de Noemi ao voltar para Belém, que sabemos que a sua interpretação é casa do pão, ela lá em Moabe, ela ouviu que em Belém tinha pão. Então o que Noemi faz? Vamos voltar para Belém, porque lá já tem pão. Lá eu posso encher a minha barriguinha e viver a minha vida numa boa. E sabemos que Ruth, ela seguiu a sua sogra. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, elas voltaram para Belém. E sabemos que Ruth, ela foi para os campos colher espigas. Louvado seja Deus, elas conseguiram pão. Elas tiveram alimento. Mas eu fiquei imaginando o que seria de Noemi e de Ruth se elas não tivessem um encontro com Boaz. Será que só o fato de comer comida iria resolver? Porque Noemi saiu de Moabe triste, amargurada, porque a sua família havia sido destruída. Morreu o seu esposo, morreram seus filhos. E agora, como suscitar o nome do falecido? Então o único que poderia levar o nome adiante era Boaz, o remidor. Só ele poderia não apenas trazer comida para Noemi e Ruth, mas poderia resolver o caso familiar. Louvado seja o nome do Senhor. Aí eu fiquei imaginando, louvado seja Deus, elas voltaram para Belém, além de comer pão, além de ter fartura de alimento, elas tiveram a situação familiar resolvida. Ruth se encontrou com Boaz, ele era o remidor da família de Noemi, ele era um parente próximo. Louvado seja o nome do Senhor. Então, quando se trata de remidor, resgatador, irmãos, sabemos que era uma lei que Deus deu para os hebreus, porque se o irmão tivesse falecido, ou se não tivesse irmãos, o parente próximo tinha a obrigação de casar com a esposa do falecido para suscitar descendência ao falecido. Louvado seja o nome do Senhor. Então sabemos que isso aconteceu naqueles dias com Noemi e com Ruth. Louvado seja Deus. Eu estava vendo, irmãos, que o significado de resgatador, louvado seja Deus, dentro da cultura judaica representava a justiça e a misericórdia. O que eu quero trazer explicando esta passagem para os irmãos? Porque aqui é a Belém de Deus. Louvado seja Deus, aqui tem pão, aqui tem alimento, aqui tem palavra de Deus sendo pregada, aqui tem adoração a Deus sendo ministrada. Mas o que será apenas alimento se nós não encontrarmos o remidor, o resgatador, que é Cristo Jesus?
Porque aqui você vai comer comida sólida. Aqui tem pão. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Glória a Deus. Como eu falei, o que seria de Ruth se vivesse só de pão? O que seria de Noemi se comesse apenas o pãozinho e se conformasse com isso? Ela iria descer as cães, a morte, a sepultura amargurada, porque ela decidiu mudar o seu nome. Não me chame mais Noemi, agradável, esquece isso. Me chame Mara, porque eu sou uma mulher amargurada. Então só comer pão não resolveria a situação de Noemi. Ela precisava encontrar um resgatador. Louvado seja Deus. Não adianta apenas ouvir uma palavra, ouvir os louvores. Você tem que ter um encontro com o Goel, com o resgatador, com aquele que pode redimir a tua alma. Aleluia. E Jesus está presente, Ele é o Boaz dos dias atuais. E Ele pode resgatar a tua alma, te trazer felicidade, tirar a amargura, tirar a tristeza da tua alma. Porque não adianta estar em Belém com o coração de pedra, tem que ter um coração de carne. Boaz, quando olhou para Ruth, falou: mulher virtuosa. Ruth era uma carta escrita. O meu povo sabe que tu és. Leram Ruth. A atitude que ela tomou de seguir a sua sogra. A sua sogra falou: volta para a tua terra, para a tua mãe, para a tua família, encontra marido, casa, seja feliz. Mas o povo soube, ela renunciou isso tudo para seguir a sua sogra. Que coração! Coração verdadeiro. Ela era uma carta escrita. O apóstolo Paulo falou de cartas escritas, lida pelos homens. Ruth era uma mulher que era lida pelos homens. Aí Boaz não falou: teu coração eu conheço, é você mesmo que eu quero casar. Então, irmãos, é a mesma coisa. Cristo tem que olhar para a nossa vida diária. Pô, isso aí é um homem de Deus, é uma mulher de Deus. Está cheio de falha, cheio de erro. Mas ainda bem que eu fui capaz de morrer na cruz do Calvário, resolvi a situação dele, paguei o preço por ele, agora toma sangue sobre a tua vida. Seja purificado, tenha as tuas vestes transformadas, porque você é uma pessoa virtuosa na minha presença. Bate palma para Jesus, amém? Eu agradeço em nome de Jesus.